Se eu tenho 1.000 ações, eu participo sobre 1.000, se eu tenho 10.000 sobre 10.000, se eu tenho 1 milhão de ações sobre 1 milhão de ações. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a filosofia certa nos investimentos. Eu vejo muito na internet os influencers, os gurus, ensinando o pulo do gato, a maneira de você investir, ter os melhores rendimentos possíveis no menor tempo possível. E hoje a gente vai fazer uma reflexão junto aqui sobre a filosofia correta nos investimentos. Por ver tanta coisa na internet, tanta bobagem, que eu quero compartilhar a minha visão, meu estudo. Eu estudo esse assunto há 16 anos e há 16 anos eu venho trilhando esse caminho de investimentos. Então não é só teoria aquilo que eu vou falar para vocês, mas é embasado também muito na prática também. Então a primeira coisa que vocês devem ter em mente, que vai justamente ao contrário do que a maioria quer quando começa a investir, é a rapidez e o ganho, né? Então a maioria começa querendo ganhar rápido, querendo dobrar o capital rápido. A primeira coisa que você deve focar ao investir é não perder. Não perder. Como é que eu faço para não perder? Proteger o principal. O principal é aquilo que eu estou investindo quando eu coloco ali o dinheiro oriundo do meu trabalho ou de uma outra fonte qualquer no investimento esperando o retorno. Então a primeira regra, o Warren Buffett tem até uma frase famosa que ele diz que a regra número 1 do investidor inteligente é nunca perder dinheiro, e a regra número 2 é não esquecer a regra número 1. Então se você começa com o foco em não perder, você já está começando da forma correta. Infelizmente, aquilo que a maioria dos influencers, né, colocam, que é possível se atingir a liberdade financeira em pouco tempo, é possível com 10 mil reais ficar milionário, enfim, tudo isso aí é mentira, é picaretagem, não funciona, não dá certo, né? O objetivo talvez seja vender alguma coisa baseado nessa falsa ilusão, nessa falsa promessa, e no final das contas você vai acabar se frustrando e, em muitos casos, perdendo aquele tão suado e honesto dinheiro que você colocou. Imagina que se você fez um investimento de 10 mil reais, se você perder 5 mil desses 10, ou se você investiu 1.000 e perdeu 500, você perdeu 50% do aporte inicial, mas para empatar você já tem que dobrar de novo o capital. Então, Warren Buffett realmente estava certo quando ele falou que a regra número 1 é não perder dinheiro. E depois, colocar o dinheiro em negócios que você entende, negócios que você pelo menos conhece e sabe como aquilo vai gerar o rendimento para que você possa ter um retorno do seu capital. Então tem muita gente investindo aí em milagre, pirâmide, esquema Ponzi, criptomoeda, um monte de porcaria, pensando em ficar rico rápido. Pode dar certo para alguns? Pode, mas é uma minoria. A maioria esmagadora das pessoas que entram nessa ciranda querendo ficar rico rápido perde. E aqueles que ganham não ganham. O ganho não é fruto do rendimento que o negócio gerou. O ganho é fruto da quantidade de pessoas que perderam. Então não é um negócio saudável, não é a meu ver, não é um negócio abençoado, um dinheiro abençoado. Por quê? Porque para você ganhar, outra pessoa vai ter que perder. Agora, quando você investe num negócio, quando você compra ações de uma empresa que está há décadas e décadas aí produzindo bens para a sociedade ou serviços, e essa empresa distribui parte do seu lucro para os seus acionistas, e você, se você tiver ações, você é um acionista, não importa quantas ações você tenha, você vai receber proporcional àquilo que o acionista controlador recebe. Você não precisa que ninguém perca para você ter o seu dinheiro. Você está prestando um serviço, a empresa que você tem a participação está prestando um serviço ou fabricando um produto, e fruto daquele trabalho existe um lucro, e fruto desse lucro uma parte vai para você. Então, se você tem ações, por exemplo, do Banco do Brasil, o Banco do Brasil está há 200 anos, aí mais de 200 anos crescendo e dando lucro, às vezes mais, às vezes menos, mas enfim, distribuindo esse lucro, você não precisa que ninguém perca para que você ganhe. Se você tem ações de uma empresa como a Vulcabras, por exemplo, estou dando exemplo aqui, não é recomendação nenhuma de compra, tá? Mas são exemplos. A Vulcabras, que fabrica o Mizuno, o Olympus e outros calçados,
Você não precisa que ninguém perca dinheiro para você ganhar o seu. A Vulcabras, ela tem uma operação extremamente bem sucedida, um negócio extremamente bem gerido, fábricas extremamente eficientes. Elas promovem aí, distribuem os calçados esportivos que estão em muitos pés de atletas, corredores, enfim. E com isso ela tem o lucro, e parte do lucro vai para aqueles que têm ações da Vulcabras. Se eu tenho uma ação da Vulcabras e ela pagar R$1 de dividendo, ou ela sair hipoteticamente de 10 para 20, eu participo sobre essa ação desse ganho. Se eu tenho 1.000 ações, eu participo sobre 1.000, se eu tenho 10.000 sobre 10.000, se eu tenho 1 milhão de ações sobre 1 milhão de ações. Então essa é a beleza do mercado de capitais, do mercado acionário, porque eu vou ter sempre o meu ganho proporcional àquilo que eu tenho, e eu vou receber exatamente o mesmo que aquele investidor lá que tem milhões de ações vai receber, só que proporcional ao número de dinheiro que ele colocou, e ao número de ações que ele tem, e ao valor que eu coloquei, ao número de ações que eu tenho. Agora, esse negócio que tentam às vezes colocar na cabeça de vocês, que é fácil ganhar dinheiro rápido, que se alguém tivesse essa fórmula, o cara não ia estar ali na internet ensinando para você, tá? Se alguém tem o toque de Midas ali de transformar chumbo em ouro, ninguém vai ali na internet dizer, ó, eu sei transformar chumbo em ouro, tá aqui a fórmula, como muitos picaretas tem aí na internet fazendo isso daí, tá bom? Então só essa reflexão para que você possa fazer, lembrar que não existe atalho, as pessoas começam querendo pegar atalhos, e normalmente os atalhos, eles não levam a lugar nenhum, eles encurtam a tua trajetória, né? Então o que vai fazer de você um bom investidor ou um mau investidor, não é se você vai ter o dobro do dinheiro daqui 6 meses, é se daqui 10 ou 15 ou 20 anos você continua vivo no mercado e prosperando. Então eu sempre faço uma analogia que se eu percorrer 100 km de automóvel em meia hora, não significa que eu sou um melhor motorista do que aquele que percorreu em 1 hora, significa que eu dirigi o meu automóvel a 200 por hora e arrisquei muito mais a minha vida do que aquela outra pessoa que teve uma direção defensiva, levou mais tempo, mas chegou viva lá no seu destino. Então nos investimentos não é diferente. Se você traçar um objetivo, a maioria das pessoas superestima aquilo que pode fazer em 1 ano e subestima aquilo que pode fazer em 1 década ou 2. Então encare os seus investimentos como uma maratona, não uma corrida de velocidade. Estude, invista em você, estude, se aprofunde, né? Eu falo sempre para os meus alunos, eu tenho feito um trabalho aqui na área de investimentos, compartilhado o meu conhecimento, 16 anos de experiência prática e teórica com mais de uma centena de alunos, e eu falo sempre para eles, aquilo que vocês estão aprendendo hoje aqui comigo é só o começo. Vocês, a partir de agora, ao trilhar esse caminho, vocês não devem nunca mais parar de estudar. Eu estou há 16 anos e eu estou sempre estudando. Cada vez que eu termino um livro, eu pego outro, e cada vez que eu pego outro, eu leio, eu estudo, e eu terminando, eu pego outro. Eu estou sempre lendo, eu estou sempre estudando, porque em tudo na vida, naquilo que você não expande, infelizmente você acaba retrocedendo. Então, o que você tem que fazer é estudar, não tente pegar atalhos, não siga dicas de recomendação de nada, até porque o Warren Buffett fala, o Lírio Parisotto fala, o Barsi fala, que a gente não deve seguir nenhuma dica, porque em se tratando de investimentos, ninguém é capaz de prever o futuro. A gente não consegue nem prever o passado. Tem coisas que a gente olha para trás e vê que contaram uma história pra gente que foi diferente do que aconteceu. A gente vê que o passado está errado, em muitos casos, né? Então imagina quem diz que é capaz de prever o futuro. Não é, tá bom? Então quis deixar essa reflexão com vocês, para que vocês possam aí serem pessoas cada vez melhores, profissionais cada vez melhores e investidores cada vez melhores. Não existe atalho, é um processo, leva tempo, e o caminho começa com o seu aprendizado. E se tratando do seu suor, do seu trabalho, do seu dinheiro, quem tem que tomar as decisões é você. E como é que você chega nisso? Estudando. Não tem outro caminho. Um abraço.